Olá, irmãos, sejam bem-vindos novamente. Vamos continuar o nosso vídeo, estudando Atos, capítulo 10, olhando a história de Cornélio. Pode abrir aí no capítulo 10 e vamos partir agora do versículo. Deixa eu me localizar aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos iniciar a nossa leitura, vamos partir aqui do versículo 25. Enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés adorando. Mas Pedro, levantando, disse: levanta-te, eu também sou um homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que se haviam reunido. E ele disse: vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar a nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual a intenção de terdes me chamado? E disse Cornélio: há 4 dias eu estava jejuando até a esta hora, e à hora 9 eu orava em minha casa. E eis que um homem, em vestes brilhantes, se apresentou diante de mim e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão curtidor, junto do mar, o qual, vindo, falará contigo. Imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Amém? Deus, mais uma vez, nos abençoe através da sua palavra. Que palavra impactante, que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Tudo aquilo que Deus faz é bom, tudo aquilo que Deus faz é perfeito, tudo aquilo que Deus faz é maravilhoso. Nós ficamos tristes conosco, porque onde nós colocamos a nossa mão morre, aonde o homem tenta mexer, destrói. Mas Deus é um ser maravilhoso, um ser que cria pontes, um ser que restaura, que regenera, um ser que ressuscita, um ser que dá vida àquilo que está morto. Realmente Deus é maravilhoso. E esta história nos mostra como Deus é maravilhoso. Um Deus que não estava amando apenas os judeus, um Deus que não estava se preocupando apenas com os judeus, mas um Deus que estava também preocupado, interessado em provar o seu amor também para pessoas como os samaritanos e como os gentios. Realmente, Deus, Ele é maravilhoso e nós precisamos estar sempre agradecendo, sempre louvando, engrandecendo o seu nome. Muito bem, irmãos, nós vimos na nossa primeira parte, no primeiro ato desse drama, a preparação. Deus então preparou Pedro, Deus preparou Cornélio para que eles pudessem receber aquilo que ele iria fazer entre eles. Bom, podemos ver que Deus enviou um anjo para preparar o Cornélio. Cornélio, como eu disse, era aquele homem temente, era aquele homem disciplinado, e ele vai logo compreender, e ele vai se entregar àquilo que Deus quer fazer. Mas nós queremos ver a explicação, que é o segundo ato desse drama. Bom, existia, como eu falei, um muro de separação entre judeus e gentios. E aqui nós estamos vendo, literalmente, que esse muro, que era simbólico, literalmente ele está sendo tirado.
A Bíblia fala que Pedro chamou os seus irmãos judeus, na verdade foram 6 irmãos cristãos judeus, para que pudessem ir com ele até Jope e Cesareia e lá testemunhar tudo aquilo que ia acontecer. Olha que interessante, quando aqueles homens enviados por Cornélio chegam em Cesareia, Pedro os recebe em sua casa, eles vão pernoitar ali. Quando Pedro começa a discursar para Cornélio, ele diz: vocês sabem que é proibido para um judeu ter contato com pessoas diferentes. Mas ele disse que estava quebrando aquele tabu. Pedro estava desobedecendo aquela ordem da lei, porque ele entendia que Deus era superior e Deus estava dirigindo para fazer aquilo. Então, quando Pedro sai de Jope em direção a Cesareia, provavelmente eles levam 2 dias, porque eram 45 quilômetros. E quando Pedro chega na Cesareia, cidade de Cornélio, Cornélio havia feito uma grande preparação. Cornélio preparou uma recepção para Pedro. Irmãos, isso é muito interessante. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque Cornélio chamou pessoas, familiares, talvez vizinhos conhecidos. Cornélio entendia que aquele era um momento que Deus faria sinais, prodígios, maravilhas. Cornélio entendia que aquele era um momento que Deus traria salvação. Então ele aproveita e ele chama talvez todas as pessoas que ele teve condições de chamar, para que ficassem apostos, preparados, esperando para que quando Pedro chegasse, eles pudessem ouvir o Evangelho. Ah, como seria bom se os crentes que não pregam fizessem como Cornélio. Se estas pessoas, se estes crentes que não pregam pudessem trazer as pessoas para ouvir o Evangelho da salvação. Então Pedro, a primeira coisa que ele pergunta para eles é: por que me mandaram chamar? Qual a razão de terem me chamado? Embora o motivo fosse óbvio, Pedro quer saber deles porque eles estavam chamando, e Cornélio gentilmente conta toda a história para Pedro. Fala sobre tudo o que tinha acontecido, como Deus estava agindo. E era por isso que ele havia chamado Pedro, obedecendo uma ordem de Deus. Mais tarde, irmãos, olha como são as coisas. Mais tarde, a própria igreja de Jerusalém questionou as atitudes de Pedro. Por que Pedro fez aquilo? Olha que interessante. O homem tão preso às tradições, o homem tão preso a rituais, o homem tão preso ao gesso da religião, que desconhece ou discorda até mesmo daquilo que o próprio Deus está fazendo. Também em Atos capítulo 15, nós vimos um grande problema na igreja de Antioquia, onde os judeus não aceitavam ou não queriam aceitar pacificamente a presença dos gentios entre eles. Nós estamos no capítulo 10. Deus já havia mostrado que ele também salvou os gentios. Pedro já havia dito que não havia diferença mais. 6 irmãos cristãos haviam testemunhado que o Espírito Santo também desceu sobre aqueles homens gentios. Mas a igreja de Antioquia queria impor condições. Se aqueles irmãos gentios quisessem permanecer na igreja e serem salvos, eles precisavam se tornar judeus, prosélitos. Eles tinham que se circuncidar. Bom, então Cornélio explica para Pedro sobre a visita ou a visão que ele teve do anjo e o motivo por que o mandou chamar. Eles queriam saber como eles poderiam ser salvos. Interessante que também Atos 17, se eu não estiver enganado, versículo 31, quando Paulo está diante do carcereiro de Filipe,
ele todo aterrorizado, querendo tirar a sua própria vida, Paulo fala com ele e ele diz: o que eu devo fazer para que eu possa ser salvo? Como é importante, irmãos, o homem pecador reconhecer que as suas qualidades, elas não são suficientes para que ele seja salvo por elas. Como é importante quando nós reconhecemos que nós precisamos de um Salvador. E Paulo naquela ocasião disse: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Agora Cornélio quer saber de Pedro o que eles precisam fazer para ser salvo, como que eles poderiam ser salvos. Todas aquelas pessoas ali juntas queriam saber como que elas poderiam ser salvas. Pedro então vai aproveitar aquele momento tão importante e vai pregar a Cristo, morto e ressuscitado, Cristo, o Salvador. É importante aqui, irmãos, nós ressaltarmos algumas coisas importantes. Primeiro, a ideia de que todas as religiões são boas, esta ideia não é verdadeira. Eu me lembro que a minha mãe dizia sempre assim, que uma pessoa não pode viver sem ter uma religião. Toda pessoa precisa ter uma religião. Certamente isso é uma falácia, isso é uma mentira, isso é um engano, porque realmente não são todas as religiões que são boas, não. A Bíblia nos fala claramente sobre isso. Também tem aqueles que dizem que devemos adorar a Deus, ou o Deus de muitos nomes, que Deus pode ser representado através de muitos nomes, e que nós não podemos mudar ou querer que as pessoas mudem das suas religiões. Mas certamente isso também não está em conformidade com a Bíblia. Isso é conflitante. Isso vai contra aquilo que Deus tem ensinado. Pedro diz claramente que a salvação vem dos judeus. Os judeus eram o povo de Deus. Jesus nasceu da linhagem da tribo de Judá. Jesus, ele cresce como um judeu, ele é judeu. Ao 8º dia ele foi circuncidado. Então a salvação, ela vem dos judeus. E não pode haver salvação sem fé. Só pode haver salvação se tivermos fé. Hebreus 11:6, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, ou exista, e que é galardoador daqueles que o buscam. Cornélio tinha piedade, Cornélio tinha uma vida moral muito bacana, mas Cornélio não tinha salvação. Cornélio ainda não era um homem salvo. Se Cornélio não tivesse ouvido o Evangelho, através do apóstolo Pedro, em obediência à ordem de Deus, certamente Cornélio não teria sido salvo. Aquela religião que ele tinha, aquela piedade que ele tinha, aquela moralidade que ele tinha, tudo plasticamente muito bonito, até chegava na presença de Deus como memória. Deus podia ver o seu esforço, Deus podia ver o seu quebrantamento, mas, no entanto, aquele homem não era salvo porque estas coisas não garantem salvação. Certamente, o Salvador que busca encontrará o pecador que busca. Em Lucas 19:10, a Bíblia fala que o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Em Jeremias 29, versículo 3, a Bíblia fala também sobre a busca do pecador, aquele que está buscando ao Senhor. Então, irmãos, nós devemos, por conta disso, pelo fato de ter pessoas que estão à procura de como serem salvas, de pessoas sinceras, tementes a Deus, que querem servir ao Senhor. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho.
e nós precisamos falar, porque sempre haverá alguém que está pronto para ouvir o Evangelho para poder ser salvo. Certamente, para Pedro foi um privilégio muito grande poder pregar para pessoas tão interessadas. Que Deus, de fato, possa preparar pessoas assim nos nossos dias. Que Deus possa trazer visitantes assim para a igreja. Que Deus possa preparar pessoas assim interessadíssimas, dispostas a obedecer a ordem. Quando ouvirem o Evangelho, quando ouvirem a ordem de Deus, creia no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Todos possam fazer isso. Muito bem, nosso terceiro ato deste drama é a proclamação. Segundo Romanos 10, 17, irmãos, também não pode haver fé que salva sem a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Pode ser leigo, pode ser temente, pode ser como Cornélio, para ser salvo, para ter fé que salva, precisa ouvir a pregação da palavra. E é por isso que Pedro está ali. É por isso que Deus levou Pedro ali, para que ele pudesse pregar a palavra. Em relação à nacionalidade, à raça, Deus não faz distinção. Em relação ao pecado e à salvação, Deus também não faz acepção de pessoas. Todos nós fomos criados pelo mesmo Criador e todos nós precisamos do mesmo Salvador. Então Pedro, no seu sermão, o conteúdo do seu sermão estava baseado na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Ele esclarece como Deus está usando o seu povo, o povo judeu, como instrumento para realizar a sua obra. Jesus veio para os que eram seus. Jesus veio do povo judeu. Deus trabalha através do povo judeu. Deus tem um plano para os judeus. Abre uma janela, como eu disse. Mas o povo judeu é o povo de Deus. E Jesus Cristo não era apenas Senhor dos judeus. Pedro está dizendo que Jesus Cristo é Senhor de todos. Por isso a Bíblia diz que um dia todo joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não apenas judeus, não apenas samaritanos, mas todos. Porque o plano de Deus para Abraão foi: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pedro também, no seu discurso, ele responsabiliza líderes religiosos dentre os judeus como os responsáveis pela crucificação de Jesus e também pela morte de Estevão, como eu disse lá atrás, que desencadeou aquela grande perseguição, aonde se culmina o testemunho para os judeus e então começa a partir depois ao testemunho para os gentios. Então, depois de falar de forma resumida da vida, morte e ressurreição, Pedro lhes anuncia a parte mais importante, que é as boas novas de salvação. Pedro fala: todo aquele que nele crê receba a remissão dos seus pecados. Interessante, irmãos, que quando Pedro pronuncia esta palavra poderosa, eles começam a crer em Jesus Cristo e eles começam a ser salvos. É como uma reação química. O Evangelho chega aos seus ouvidos, a fé brota em seus corações e eles começam a crer em Cristo. Não são pessoas como muitas hoje que vivem a inventar desculpas, a encontrar pretextos para justificar a sua não entrega de vida para Jesus. Eles não estavam ali para se desculparem, para se justificarem, eles não estavam ali para um outro motivo a não ser que fosse
crer em Jesus e aceitá-lo como Salvador. E aí nós partimos para o quarto ato deste drama, que é a justificação. Pedro estava pregando, e enquanto Pedro pregava aquele sermão maravilhoso, irmãos, algo inacreditável acontece, algo surreal. Aquelas pessoas começam a entregar suas vidas para Jesus, começam a aceitar Jesus, e o Espírito Santo então interrompe aquela reunião. Pedro não consegue terminar o seu sermão. Pedro não consegue terminar. Interessante, recentemente eu falava para os irmãos de um grande pregador, em que um dos seus sermões foi tão pesado. Ele pregava de uma forma tão avivada, falando sobre o inferno, pecadores nas mãos de um Deus irado. E ele pregava, irmãos, Jonathan Edwards, e ele pregava com tanto poder do Espírito, que ele não pôde também terminar o seu sermão. As pessoas começaram a ficar apavoradas. Pedro não termina o seu sermão. O Espírito Santo interrompe, e o Espírito Santo começa a agir e atuar na vida daquelas pessoas. Aqueles 6 judeus que acompanharam Pedro como testemunhas, eles certamente ficaram abismados. Eles ficaram, talvez, ali sem acreditar no que estava acontecendo. Como pode? Aqueles gentios, eles também estavam sendo visitados por Deus, como os judeus foram visitados no dia de Pentecostes. E esta é a prova, irmãos, o mesmo Espírito que havia vindo sobre os judeus no dia de Pentecostes, agora estava vindo sobre os gentios. Esta era a prova de que eles também faziam parte agora do povo de Deus. Então, com esse acontecimento, encerra-se aquele momento de transição do início da história da igreja, e cristãos entre judeus, samaritanos e gentios, todos agora recebem o Espírito Santo e podem ser unidos através do batismo no corpo que é a igreja. Agora, irmãos, está confirmado, dos 2 povos, Deus está fazendo um. Agora se cumpre a palavra de Deus a Isaías, que ele foi achado e procurado por quem ele não esperava, por quem não era o seu povo, agora era o seu povo. Então, irmãos, que maravilhoso, a palavra de Deus se cumprindo, a transição está sendo feita, e agora começa-se aquele período onde o Evangelho está credenciado, onde os muros foram retirados, as barreiras, os preconceitos foram tirados, e agora todos são iguais diante de Deus e precisam deste Evangelho para serem salvos. Os gentios não foram batizados para serem salvos, mas para dar testemunho de que foram salvos por Cristo Jesus. Você que já aceitou a Cristo, você não precisa ser batizado para ser salvo, mas você precisa ser batizado para testemunhar para todos que realmente você é um salvo em Cristo Jesus. Os pecadores sempre, irmãos, em todo o tempo, os pecadores sempre foram salvos pela fé. E esse é um princípio que realmente Deus não muda. Deus pode até mudar os métodos. Vimos isso em Atos 1:9-10. Deus muda os métodos, mas Deus não muda os seus princípios. É preciso que o homem tenha fé, que ele creia no poder de Deus. E Cornélio aqui, irmãos, é um exemplo, né? Que o batismo ele não é essencial para a salvação. O padrão que nós vamos encontrar depois de Atos 10 é o seguinte: os homens ouvem a palavra de Deus, eles aceitam a Cristo, eles creem em Cristo. Ao crer em Cristo, eles recebem o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, eles são batizados e agora eles se unem aos outros crentes na igreja para adorar a Deus.
Pedro realmente deve ter ficado lá em Cesareia o tempo suficiente para que aqueles novos crentes gentios pudessem ser fundamentados na verdade da palavra. Talvez o Filipe, que já estava por lá, pode ter ficado por ali para ajudá-lo, para dar suporte. E tudo isso, então, que vemos aqui em Atos 10, certamente é aquilo que nós encontramos em Mateus 28, 19 a 20, a grande comissão. Quando Jesus diz, portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então, Pedro foi exatamente onde o Senhor o enviou. Ali ele fez discípulo entre os gentios, os batizou e os ensinou a palavra. Esta é a ordem para nós hoje, Igreja do Senhor Jesus. Nós temos que ir fazer discípulos. Nós temos que batizar esses discípulos e ensiná-los a guardar a palavra de Deus. Então hoje, nós precisamos ouvir a voz e a direção de Deus. Para ir aonde estão aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus para serem salvos. Certamente Deus tem o mundo nas suas mãos. O homem perdido e a sua salvação é um problema de Deus. E esse problema Deus está solucionando, usando a sua igreja para pregar a sua palavra. Que maravilhoso! Existe um problema, mas Deus tem a solução para este problema. Se você está perdido, indo para o inferno, você pode crer em Jesus e ser salvo. Se a sua vida está destruída, Deus pode transformar completamente a sua vida. Creia em Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Não fique inventando desculpas para Deus. Não fique se escondendo de Deus. Compareça diante de Deus. Deus está à procura daqueles que o está buscando. Quando você busca, saiba que Deus já está te procurando. Receba a palavra de Deus. Receba Cristo como seu Salvador. Creia nele como seu Salvador pessoal. Deus não faz acepção de pessoas. Diante dele, todos nós somos iguais. Iguais em todos os sentidos. Não se surpreenda, meus irmãos, com aquilo que parece fugir do tradicional, do costumeiro. Deus pode estar usando outro método para alcançar os seus propósitos. Deus fez isso com Pedro. Pedro precisou aprender que Deus estava agindo de uma outra maneira, mas que o propósito de Deus em salvar o homem sempre foi o mesmo. Então, não se surpreenda com aqueles que são religiosos, que aparentemente são tementes, mas que não são salvos. Todos aqueles que forem receptíveis ao Evangelho são aqueles que o Pai deu para o Filho. Todos aqueles que rejeitarem o Evangelho são aqueles que não serão salvos. Eu espero que a reflexão, a meditação nesse texto da palavra tenha servido muito para abrir mais a sua mente, trazer luz ao seu entendimento. Que nós possamos continuar crendo no poder soberano de Deus. Descansar nos seus braços. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que você precisa fazer para ser salvo? Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. O que você precisa fazer em relação à sua fidelidade a Deus? Você não está preso a uma religião. Você precisa obedecer ao Senhor, que é o Senhor da sua vida. Deus é maior do que tudo. Deus tem autoridade e Deus tem poder. Deus abençoe a sua vida. Fique com Deus. Fique em paz.